E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Se você está aqui, é porque, assim como eu, é curioso para entender o que realmente move os números por trás das grandes empresas. Quem está falando aqui é a sua voz do balanço, e antes de a gente mergulhar de cabeça nos resultados, eu queria te convidar a fazer parte desse canal. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, porque a gente traduz o economês para você de um jeito que até o seu café entende. Hoje o nosso assunto é quente. Vamos abrir o release de resultados do quarto trimestre e ano fiscal de 2025 da Leonardo DRS, divulgado no dia 24 de fevereiro de 2026. Bora ver como foi o desempenho dessa gigante da tecnologia de defesa? Primeiro, vamos olhar para o quadro geral. A Leonardo DRS fechou o ano com um crescimento de respeito. A receita total em 2025 foi de 3,6 bilhões de dólares, um salto de 13% em relação ao ano anterior. E o lucro líquido? Bom, ele subiu ainda mais, impressionantes 31%, alcançando 278 milhões de dólares. Isso mostra que a empresa não só vendeu mais, mas conseguiu transformar isso em resultado final de forma eficiente. No quarto trimestre, a receita foi de 1,06 bilhão de dólares, um crescimento de 8% comparado ao mesmo período de 2024. O lucro por ação diluído ficou em 38 centavos de dólar, também crescendo 15% na comparação trimestral. Mas, como todo bom balanço, a história tem alguns capítulos interessantes além desses números principais. A empresa teve dois eventos não rotineiros que merecem destaque. Um deles foi super positivo, um contrato de licenciamento de propriedade intelectual de lasers para uma empresa de computação quântica, que injetou 73 milhões de dólares na receita do ano. O outro, nem tanto, o encerramento de um programa de vigilância terrestre que deu uma dor de cabeça, com um impacto negativo de 67 milhões de dólares na receita e 65 milhões de dólares no EBITDA ajustado. No fim das contas, esses dois eventos se compensaram em parte, mas mostram como a dinâmica de contratos governamentais pode trazer surpresas. Falando em EBITDA ajustado, que é aquele termômetro que mede a geração de caixa operacional, a empresa fechou o ano com 453 milhões de dólares, um avanço de 13% em relação a 2024. A margem se manteve estável em 12,4%, o que é consistente, mas a empresa admite que poderia ter sido melhor não fossem os aumentos de custos de materiais e os investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento. Olhando para os segmentos do negócio, a divisão de Advanced Sensing and Computing ASC, que cuida de sensores e radares, foi a grande estrela. A receita cresceu 11% no ano, e o lucro operacional disparou 31%, impulsionado justamente por aquele acordo da licença de lasers. A margem EBITDA do segmento saltou de 12,4% para 13,4%. Já a divisão Integrated Mission Systems IMS, responsável por propulsão elétrica e sistemas de missão, teve um ano de contrastes. A receita até cresceu 15%, mas o lucro operacional e o EBITDA sofreram uma queda significativa. Culpa daquele programa problemático que eu mencionei, que ofuscou o bom desempenho em outras áreas, como os programas da classe Columbia de submarinos. Agora, um ponto que anima muito o investidor de longo prazo, a carteira de pedidos. A empresa terminou o ano com um backlog de 8,7 bilhões de dólares, um crescimento de 3% sobre o ano anterior. Isso significa que o trabalho para os próximos anos já está garantido. O Book-to-Bill Ratio, que compara os novos pedidos com a receita, ficou em 1,2 vezes, o quarto ano consecutivo acima de 1,2. Ou seja, a demanda continua super forte. E o caixa? A empresa gerou 366 milhões de dólares em caixa operacional no ano e 227 milhões de dólares em free cash flow. Esse dinheiro permitiu à empresa investir pesado, com 139 milhões de dólares em CAPEX e ainda retornar valor aos acionistas. Foram 96 milhões de dólares pagos em dividendos ao longo do ano e 35 milhões de dólares usados para recomprar ações. O balanço também está saudável, com 647 milhões de dólares em caixa e uma dívida líquida baixíssima. Por fim, a cereja do bolo, a orientação para 2026.
A empresa está confiante e projeta uma receita entre US$ 3,85 e 3,95 bilhões de dólares. Um EBITDA ajustado entre US$ 505 e 525 milhões de dólares. E um lucro por ação ajustado entre US$ 1,20 e US$ 1,26. Isso representa um crescimento de até 9,5% na receita e até 16% no EBITDA em relação a 2025. Um guidance bem robusto que mostra a confiança na continuidade do momento positivo. E então, o que acharam? A Leonardo DRS entregou um ano de crescimento sólido, enfrentou desafios pontuais com transparência e já olha para o futuro com otimismo. Se você chegou até aqui, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que também gosta de entender o que está por trás dos balanços. Fico por aqui e até o próximo balanço.